vocês. Daniel capítulo 10. Versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1, quem achou, diga amém. Eu vou ler o versículo 1, depois a gente vai sentar e nós vamos ler esse capítulo todo aqui e vamos estar falando sobre esse assunto também. E no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou por esse momento, por essa hora, que o Senhor Deus possa estar conosco, falando aos nossos corações, fazendo, ó Pai querido, a tua vontade sobre nós. Nos dê força, nos proteja e nos guarde, em nome do Senhor Jesus, amém? Senta, mas deixa a Bíblia aberta, eu vou estar ministrando em cima dela. O capítulo 10 de Daniel é um capítulo de uma experiência muito profunda que esse profeta teve com Deus. Daniel, ele ora a Deus porque ele queria saber qual seria o tempo em que Deus restauraria Israel do seu estado. Deus havia tirado Israel como nação, permitindo que os babilônios entrassem em Jerusalém e levassem os moradores de lá para serem escravos na Babilônia. Na verdade, Nabucodonosor não levou todo mundo, porque o entendimento de Nabucodonosor é o seguinte: só quem pode resistir ao nosso reino são os mente pensantes, são pessoas que têm capacidade de liderar. Talvez você que está aqui nessa noite nem sabe disso, mas o mundo espiritual, ele percebe quem tem esse dom de liderar. Pastor, como assim? Ora, a Bíblia diz que quando Deus instituiu o jardim no Éden, colocou ali Adão e Eva para tomar conta do jardim, lavrar. A Bíblia diz que Satanás precisava entrar no jardim e ele precisava arrumar uma maneira para que ele pudesse tentar Adão e Eva. Como Satanás, ele é um espírito, não é permitido aos espíritos interagir no mundo físico com o espírito. Existe uma lei, um princípio, que no mundo espiritual você precisa de um corpo. Então, a maneira com que Satanás ele entendeu, a maneira com que ele achou de tentar Adão e Eva, ele tinha que ter um corpo. E a Bíblia diz que ele olhou por todos os animais que havia no jardim, visto que Adão e Eva eram perfeitos, não tinham pecado,
e não tendo pecado, ele não poderia tocá-los. Adão e Eva estavam no corpo de glória, no corpo perfeito, não via a possibilidade de Satanás entrar no corpo deles, nem na mente. Então a maneira com que ele viu foi assim: a única maneira que eu vou conseguir é através do corpo de um animal. E ele olhou e ele descobriu que de todos os animais que havia no jardim, a serpente era a mais astuta de todos os animais que havia no jardim. E ele escolheu a serpente. Então, o diabo, ele sabe quem tem capacidade de liderar, de causar liderança, de causar um estrago no mundo espiritual. Então Nabucodonosor, ele não levou todo mundo de Jerusalém, invadindo Jerusalém, tomando ela, não levou todo mundo, ele só levou as pessoas que tinham capacidade de governo, mentes brilhantes, gente de sangue real, príncipes. Esses ele levou cativo, deixando a pleure, o povo que não representa resistência. Aquelas pessoas que na hora que vai votar, pega essa cesta básica, ajoelha e aperta o 13. São essas que não apresentam nenhum tipo de problema, pode ficar aí. E aí, eles são levados cativos. Daniel vai junto, porque Daniel era o líder, Daniel era de sangue real, era príncipe, e ele vai também. E ele vai ser usado na Babilônia para trabalhar para os babilônios, vai aprender a língua babilônica, vai aprender os costumes, vai servir ao rei. E Deus deu a Daniel sabedoria, deu a ele inteligência, deu a ele dons que o fizeram se destacar entre as pessoas. Daniel vai governar na Babilônia, porque toda pessoa que Deus separa, e Deus seleciona, Deus unge, tem um propósito, aonde ela estiver, ela vai se destacar. Agora Daniel, ele tem uma dúvida. Ainda que ele não tenha feito nada de errado, ele entende que Deus é justo pelo aquilo que Deus fez. Ele quer saber se esse tempo de disciplina que Deus havia separado, por quanto tempo seria essa disciplina? A gente sabe que é 70 anos, mas agora ele quer saber qual será o fim desse jugo, desse castigo. E orando a ele, a Deus, ele não encontrou resposta. Então ele resolve fazer um propósito de oração e jejum para que Deus lhe responda. Versículo 2: Naqueles dias eu, Daniel, estive por 3 semanas completas. Quantos dias? 3 semanas. O jejum de 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse os 3 semanas. E no dia 21, no dia 24 do primeiro mês, versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Edequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho. Presta atenção. Ele jejuou 21 dias. Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, sempre voltado para Jerusalém. Sempre ele colocava a janela da sua casa, ficava de frente para Jerusalém, porque na lei Deus fala que colocou o seu nome ali em Jerusalém. Então era uma cidade santa. E o propósito de Daniel era o quê? Focar o seu armamento bélico
Nós estamos falando de guerra espiritual. Daniel está entrando na batalha espiritual. Então, quando você está na batalha espiritual, você precisa focar por qual motivo você está orando, por qual motivo você está jejuando. Você não ora para tudo. Naquele momento da batalha espiritual, você tira uma coisa pela qual você vai orar. Então Daniel precisava entender, o que ele queria? Ele queria uma resposta. Ele queria que Deus explicasse para ele qual seria o tempo que isso, esse castigo, essa disciplina acabaria. Tem aquela luta que você está passando? Não tem aquela situação ruim, aquela doença que você está passando, por aquele momento de doença, por aquele momento de crise no casamento, por aquele momento de vida financeira destruída? Você não fica curioso para saber quando vai acabar? Tudo bem, pequei. Tudo bem, eu aceito que Deus está me disciplinando. Senhor, quando que vai acabar? Porque se eu souber quando que vai acabar, eu vou juntar minhas forças. Deus não vai te castigar por toda a vida. Por quê? Porque somos filhos. Por mais que a disciplina seja demorada, ela tem um tempo. E assim, irmão, eu descobri que geralmente as disciplinas de Deus, elas têm um tempo para ser disciplina, ela tem que corrigir, ela tem que trazer em você uma transformação interior. Deus não bate por bater, Deus não corrige por corrigir. Deus não é aquela mãe desesperada, desequilibrada, que está batendo no filho porque o filho fez uma coisa e ela está batendo, nem sabe porque está batendo porque eu estou com raiva, estou descontando minha raiva dele. Deus não é assim. Deus é pai, Ele é pastor, Ele só corrige com o intuito de edificar. Os tratamentos de Deus, ele é cirúrgico. Já viu o cirurgião? Ele quer tirar o câncer, ele não quer tirar todo o órgão, ele quer ir lá onde está o nódulo, cirurgicamente, sem fazer muita evasão. Não pode cortar todo o membro, senão danifica. Então ele vai lá onde está o câncer e arranca o câncer. Deus quer tirar de nós aquilo que desagrada a Ele, Ele não quer destruir a nossa vida. Então Daniel quer saber qual é o tempo que eu vou. Nós estamos aqui passando por isso, qual é o tempo que o Senhor vai nos dar? Então, como ele não conseguia entender, ele faz um propósito de oração de 21 dias, regrado com jejum. O jejum, ele não é para mudar o coração de Deus. A gente não jejua para Deus se arrepender do que Ele está fazendo. A gente jejua para que a nossa carne fique sensível, e na destruição da carne a gente tenha sensibilidade para entender o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai falar conosco quando a nossa carne estiver morta. Porque Deus não fala com a carne, Deus fala com o nosso espírito. Se a nossa carne estiver fraca, se a nossa carne estiver amolecida, a nossa sensibilidade espiritual aumenta. Então o propósito de Daniel jejuar não era para mudar o coração de Deus, era para enfraquecer a carne, para que o espírito dele ficasse sensível. E orou 21 dias. O que aconteceu, pastor, nos 21 dias de oração? Nada. Dia 1º, nada. Dia 2º, nada. 7 dias, nada. Vou parar de orar. Nada está acontecendo. Deus não está me ouvindo. Deus não está nem aí com o meu problema. Daniel orou, propôs no coração 21 dias, fez os 21 dias, orou e jejuou. Todos os dias ele fazia o quê? Jejuava e orava. Jejuava e orava. Orava e pedia a Deus: Senhor, me traz resposta. Senhor, muda a minha situação. Senhor, me faz entender o que eu estou passando. Senhor, por que nós estamos aqui? Ele clamava. E aí ele vai escrever no versículo 4. E no dia 24,
mas já desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Por que 3 semanas? Porque ele propôs 3 semanas, 3 vezes 7. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem. Diga comigo, ele viu o quê? Um homem. Porque o anjo, quando vem falar conosco, desceu aqui na terra, tem que tomar forma humana. A não ser que você veja um anjo no espírito, no seu espírito, na sua mente, mas fisicamente, se ele descer para você, tem que vir em forma humana. Eu não sei você, mas eu já recebi um monte de anjo lá em casa. Eu sei que era anjo, irmão. Não confunda, eu sei que era anjo. Pastor, veio com asa, veio na glória. Não, veio como ser humano, mas era anjo. Aonde Daniel estava? No monte? Na igreja? Aonde ele estava? No rio, na natureza. Vi um homem vestido de linho. Olha que interessante. Os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Esse homem que apareceu para Daniel, ele veio com vestes de linho, cinto de ouro. O seu corpo era como turquesa. Oi? Perito? Que cor que é a turquesa? Hã? Que cor que é a turquesa? Azul? Esmeralda que é verde. O seu rosto parecia um relâmpago. Vai ver como é que é o corpo de glória. Olha que interessante. Ele olha para o rosto do anjo. Ele viu um raio de tão brilhoso, mas ele conseguiu ver os olhos do anjo, que eram como chamas de fogo. Os seus braços, os seus pés como cor de bronze, assacalado. A voz das suas palavras como voz de multidão. E só eu, Daniel, vi aquela. Os homens que estavam comigo não viram. Por que, igreja? O que eles não viram? Eles estavam no mesmo ambiente. Presta atenção. Eles estavam, Daniel estava junto com outras pessoas. Ele não estava sozinho, num lugar público, na natureza, perto do rio. O anjo apareceu para ele no lugar misterioso. O anjo apareceu para ele aonde? No lugar público. Mas ele vai dizer assim: só eu vi a visão. Por que os outros estão vendo? Porque eles não jejuaram, porque eles não oraram. Deixa eu falar uma coisa com você. Você que está na campanha da madrugada, que começou a orar, se você também jejuar, se você perseverar, você vai ver coisas que ninguém está vendo. Você vai sentir coisas que ninguém está sentindo. Você vai ter experiências com Deus que ninguém está tendo. Você vai ter experiências profundas com Deus que você não vai nem poder contar, porque não vão acreditar. Você vai estar num lugar público, dentro do ônibus, no supermercado, na rua, nos lugares mais simples, e os anjos vão aparecer para você. O mundo espiritual vai se abrir para você, e você vai falar assim: meu Deus, só que se eu estou vendo esse negócio. Eu lembro uma passagem onde as 3 Marias, uma das Marias, elas se reúnem, ela tem no coração o desejo de ir até o túmulo de Jesus ao 3º dia. E essa Maria colocou no coração de ungir Jesus. Ela não sabia que Jesus já tinha sido ungido.
Mas a intenção do coração dela de fazer a obra de Deus era muito tremenda. E ela pensou, ela chamou uma outra para fazer a obra, porque se você faz obra sozinho, você dá a mão para alguém, você tem que ter alguém para caminhar com você. Se faz obra sozinho, irmão, esquece isso. Obra se faz junto, caminhando junto. E ela chama uma outra Maria, uma outra irmã para ir com ela. E quando elas vão conversando no meio do caminho, era domingo de manhã. Como é que a gente vai fazer para abrir a perna, para roubar a perna? Porque o túmulo de Jesus estava fechado. Mas elas vão. Chega lá, a gente pede alguém para ajudar, será? De repente a gente pede para os soldados, a gente só quer ungir o corpo do mestre. E quando elas chegam diante do túmulo, o que elas encontram? Alguém já tinha roubado a perna. E ela fica desesperada, porque ela quer saber quem foi que levou o corpo do seu mestre. O que ela pensa? Roubaram o corpo do mestre. Meu Deus, e agora? Ela fica tão desesperada, porque ela não entra no túmulo. Ela vai em busca de alguém. Ela sai do jardim, ela encontra o quê? Um homem. E ela pergunta para ele: você sabe onde colocou o corpo do mestre? Aquele que está aqui enterrado, aqui, sepultado nesse túmulo? E ela está conversando com Jesus, já ressuscitado, ela não reconhece. Ela vai correndo para falar com Pedro, para avisar Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Jesus se revela para ela, conversa com ela e fala: não me toque. Deus fala que ele é o mestre. Ela Rabi, é o Senhor. Então ela vai correr para tocar e fala: não toca. Eu não subi para o meu pai, que ele é a primícia. A primícia você não pode tocar, tem que subir para Deus primeiro. Depois que você se apresenta para Deus, é que você pode tocar. Aí Jesus fala assim: avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Ela vai correndo para falar com os discípulos. Os discípulos chegam lá, entram lá dentro, não vê o corpo, só vê o lençol. Vão embora. E eles também não ficam, ela fica revoltada, irmão, porque eles não ficaram junto com ela. Sabe por que eles não ficam? Porque aquilo que Deus deu para você fazer não é para ninguém fazer. Outros não vão ver o que você está vendo. É Deus. Outros não vão sentir o que você sentiu, porque Deus te entregou o propósito nas suas mãos, era o propósito dela. A Bíblia diz que todo mundo vai embora, ela fica chateada com os discípulos que eles não ficaram. Aí ela resolve entrar. Quando ela entra, ela vê o anjo. Por que só ela vê o anjo? Porque o propósito era com ela. Você fica reclamando que ninguém te entende, que ninguém te compreende, o negócio é contigo, o negócio é com você. Não terceiriza aquilo que Deus te confiou. Não coloque na responsabilidade de outras pessoas aquilo que Deus te deu. É o seu interesse, é com a sua cara, é com as suas vestes. Deus confiou você. Só ela viu, irmão, anjo. Você não entende isso não. Coisas que Deus te deu, só você vai entender, só você vai ver, só você vai poder sentir. A maior dificuldade do homem de Deus, ou mulher de Deus, é a solidão. Porque você sente que você está no meio das pessoas, mas você está sozinho. Você fala: por que ninguém me compreende? Porque Deus te entregou a você. Daniel jejuou 21 dias, orou 21 dias, nada aconteceu. Sabe o que nos enfraquece? É porque a gente quer que Deus resolva no primeiro dia. Mas vamos entender por que Daniel teve que jejuar 21 dias e orar 21 dias? Ele vai dizer que ninguém viu, só ele. Só eu, Daniel, vi aquela visão do homem. Versículo 7: estavam comigo, os homens não viram. No obstante, caiu sobre eles o grande temor, e fugiram e se esconderam, porque a presença do anjo trouxe temor. Eles não viram, mas puderam sentir medo. Ficou, pois eu, e só vi esta grande visão, e só eu vi essa visão, e não ficou força em mim. Diga comigo: não ficou força nele. Deixa eu falar uma coisa com você. É muito comum, quando você começar a buscar a Deus, em vez das coisas melhorarem, elas vão piorar. Em vez de você ter força, você vai ter desânimo. Em vez de você ter saúde, você vai ter doença, você vai ter dores no corpo. Você vai falar assim: não estou entendendo. Comecei a buscar a Deus, achei que as coisas melhoraram, piorou. Vou voltar para as drogas, vou voltar para a putaria. É guerra no espiritual, você não está entendendo.
Antes de melhorar, piora. Porque o propósito de Deus é nos preparar para coisas grandes. E aquilo que te enfraquece, para Deus, é o que te coloca de pé. Olha Daniel, não, Daniel. Seu nome está na Bíblia? Tem seu nome na Bíblia? Não tem. Daniel jejuou 3 dias, 21 dias, orava 3 vezes por dia. E ele falou que quando ele viu o anjo não teve força para ficar de pé. Se aconteceu com ele, o que vai nos sobreviver? Fiquei, pois eu, só eu ver visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura, e eu desmaiei, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a sua voz, das suas palavras, e ouvindo a sua voz de palavras, eu caí com o rosto em terra profunda, sono. Quando você levanta de madrugada para orar, o que você sente? Vigor? Sono? Mas se tivesse que viajar para o lugar que você quer ir, você nem dorme. É guerra, mano, é batalha espiritual. Você não está entendendo. É por isso que eu falo, para estar aqui na igreja hoje, você tem que fazer muita força. Você tem que lutar muito, porque a sua carne não quer. É por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que adora a Deus de verdade adora em espírito e em verdade, não é no corpo, é em espírito. O espírito tem que vencer. Você precisa dizer todos os dias para a sua carne que ela não manda. Versículo 10: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, um anjo, um ser celestial, vira para ele e fala assim: ei Daniel, fica de pé, tem de ânimo, você é amado no céu. Olha o anjo confortando o coração dele. Você é um homem muito desejado. Esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você dobra o joelho e fala com Deus, Deus já ouviu, Deus já te respondeu. Pastor, se Deus respondeu, por que eu não recebi vitória? Você vai entender. Você vai entender por que quando você começa a buscar Deus, a resposta não vem. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te ouviu. Olha o anjo falando para ele: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, diga comigo, o príncipe do reino da Pérsia. O anjo não disse que era um demônio. Arranca da sua cabeça que anjo caído é demônio. Tem uma igreja, tem umas igrejas, uma tradição no mundo evangélico de ficar chamando anjo caído de demônio. Anjo caído é anjo caído, irmão. E mesmo caído é anjo. E a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele está acima do nosso mundo. A terra é o mundo físico. Existe depois da terra o mundo espiritual, depois do trono de Deus. Esses anjos caídos, eles ficam onde? Aonde eles ficam? Nas regiões celestiais. Ali fica todos os príncipes, todos os reinos, porque esses anjos são dominadores regionais. Em cada nação existe um principado das trevas, porque principado
dominador não está preocupado em entrar em corpo de crente ou em corpo de gente ímpar para fazer ele beber, fumar, cheirar. Isso é coisa de gente de demônio. Eles estão preocupados em dominar nações. Eles estão preocupados em se juntarem forças para impedir que as orações dos crentes subam. Pastor, como que o anjo pode impedir da oração subir? Simples, colocando dúvida no coração do povo de Deus. Outra coisa, você precisa entender de uma vez por todas: se a sua oração começar, se ela conseguir subir, e para ela subir, um anjo precisa levar daqui para o mundo espiritual. Chegando ao trono de Deus, ela vai ser recebida e Deus vai responder. Outro anjo tem que trazer, porque o reino de Deus ele é operacional, não é mágico. A gente entende que aqui quando a gente ora, Deus já ouviu lá. Não é assim que funciona. As nossas orações elas têm que ser colhidas. As nossas lágrimas elas são colhidas pelas mãos dos anjos. Por isso que quando você se converte, aceita Jesus, logo 2 anjos é designado para ficar com você. E quando você, um vigia você, o outro leva oração. Um anjo levou oração para Deus. E Deus deu a resposta. Quem foi o anjo designado para trazer a resposta? Miguel. Aí Miguel, quando vai trazer a resposta, ele passa pelo quê? Pelo mundo espiritual, pelas regiões celestiais. E ele vai dar de cara com quem? Uma blitz. Gosta aí, irmão? Vai de Senhor. O que você está levando aí? Estou levando a resposta do céu aqui. Não vai passar não. Perdeu. Batalha espiritual, irmão. Imagine Miguel, um dos principais que veio a face de Deus, foi parado pelos príncipes das trevas, aqueles que dominavam a região onde Daniel estava, porque Daniel estava na Pérsia, na Babilônia. Olha o anjo falando com ele. Desde o príncipe do reino da Pérsia pôs de fronte em mim, por 21 dias. Daniel orando e jejuando e a briga comendo. Resposta não chega, Daniel insiste. Daniel está orando. E a vantagem dele orar é que quando Daniel não para de orar, a oração está subindo. Deus, quero crer como pregador, Deus levanta o trono e fala assim: vem cá, cadê aquele incompetente do Miguel? Já mandei a resposta para o meu servo Daniel, está me cobrando aqui, Tem 21 dias que esse cara não pode orar e jejuar. Desde o primeiro dia eu já mandei a resposta. Deus abre o universo e vê Miguel preso, agarrado lá na boca de fundo espiritual. Só para você entender. Prenderam o cara, está sequestrado. Deus levanta do trono e envia outro anjo, que é Miguel. E Miguel vem e diz: fala, Senhor. Corre lá para socorrer seu irmão, porque ele está sozinho. E Miguel desce e entra na batalha, irmão. Enquanto Miguel está batalhando com os príncipes, com os adversários, Gabriel dá uma fugida. Escapa para trazer o quê? A resposta. Olha aqui, agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como semelhança de filho do homem, me tocou nos lábios. Então abri minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da minha visão, sobre mim vieram dores. Por causa da minha visão, e sobrevieram dores. Servir a Deus vai te trazer dores. Fazer algo de Deus vai te trazer dores.
Fazer a obra de Deus dói. Como, pois, pode o seu servo deste meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como uma semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me, e falou o Senhor meu e me confortou. E disse: sabes, porque eu vim a ti, e tornarei a pelejar contra o príncipe. Estou voltando, Daniel, e no meio do caminho a briga continua, vou voltar para a guerra. E eu já sei que o príncipe da Pérsia chamou quem? Outro ajudante, o príncipe da Grécia. Batalha espiritual. Olha aqui, E saindo eu, pois virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei que está escrito nas escrituras que é verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso. Cada cidade tem um príncipe, um governante espiritual do mal e um protetor de Deus. As batalhas que nós sofremos aqui na terra, elas também existem aonde? No mundo espiritual, no céu. Então a gente não tem que se desanimar. Pastor, eu estou orando e não estou vendo resultado. Persevera. Persevera, porque você vai ver a resposta de Deus. Não existe uma pessoa que creu em Deus e orou que Deus não respondesse. Todas as respostas que todos os pedidos que fazemos a Deus, é certo que Ele vai responder. Agora nós precisamos perseverar e continuar crendo. Não podemos desfalecer, não podemos desanimar, não podemos nos entregar. Temos que continuar clamando, buscando e confiando no nosso Deus. Vamos ficar de pé.